Bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Resenhar, essa sua resenha dominical onde a gente faz doutrinação quadrinística aqui com as pessoas. Quem não gostava de quadrinhos começa a ver isso aqui, começa a gostar. É assim que funciona com o comunismo, viu? Só para deixar claro, é ironia. Enfim, vamos lá, começando com as comprinhas da semana. Essa semana eu passei na banca e peguei Hellblazer Amarrado, que é a última fase dos lançamentos de encadernados da Panini. Não é a última edição escrita aqui pelo Peter Milligan, mas é a última que faltava de encadernados. Então agora todos os encadernados que a Panini precisava lançar já foram lançados no Brasil, alguns estão esgotados. A Panini poderia muito bem reeditar esses encadernados, embora eu não acredite muito nisso, porque agora a onda é ônibus, capa duras, encadernados que custam R$200. Então não sei se vai ser lançado, né? Tivemos aqui também o lançamento de Lendas do Universo DC, Novos Titãs, volume 16, essa série que eles estão continuando aqui, e eu acho que mais umas 3, 4 edições, né, vai chegar naquela fase do George Pérez, né, que continua aqui, o George Pérez volta para uma fasezinha, aí tem também o The Lonely Place of Dying, né, Um Lugar Solitário para Morrer, que é aquela fase quando o Tim Drake vira Robin, vai chegar nessa fase. Tivemos também aqui o lançamento de 2 edições da saga do Superman, 3 e 4, com a fase do John Byrne no Superman, muito boa essa saga, e também a saga do Batman, 3 e 4, que agora chegou na fase do Norm Breyfogle, que era bem pedida aqui no Brasil, né? Muita gente pedia e não era lançado, essa fase do Norman Breyfogle acabou chegando. Peguei lá no site da Panini esse Marvel Vintage Demolidor Amor em Vão, que é uma fase escrita pelo Danny O'Neill e desenhada pelo Dave Mazzucchelli. Não tem todas as edições aqui que o Mazzucchelli desenha, faltam 2 ou 3 edições que o Mazzucchelli desenha, tá? Mas é baseado nos encadernados lá de fora, então não tem muito o que a Panini fazer, até porque pode ser que não haja arquivos digitais de todas as histórias, né? Comprei aqui na promoção do Dia dos Pais. Na verdade eu comprei 3 pacotes assim na promoção do Dia dos Pais, né? E só chegou esse, né? Então ainda bem que não me deram de presente, que eu não ia ter recebido. Comprei lá na Amazon Wolverine Destructor Fusão, que é uma reedição muito boa também, Marvel Vintage. Tipo, aos pouquinhos eu vou fazendo esse Marvel Vintage aqui, tem algumas coisas muito legais que estão sendo reeditadas. E esse daqui era uma coisa que faltava porque só tinha sido lançado pela Abril lá atrás, né? Então essa reedição é muito boa, vale a pena, principalmente por causa da arte, que é do John Mutt e do Kent Williams. Eles misturam a arte aqui, o Kent Williams desenha o Wolverine, o John Mutt desenha o Destructor, então fica bem bacana. Comprei também, esse aqui tem que falar assim, ó, com a mão assim, ó. Espetacular Meneghetti. Comprei o Espetacular Meneghetti do nosso amigo Cashfire, que a gente entrevistou aqui no canal já, no Pode Entrevistar, né? Tem a participação do meu amigo Adilson Terrível aqui nas letras, na concepção da letra desse quadrinho, da capa. E o Adilson Terrível também está aqui dentro em algum desenho, né? Brevemente eu faço uma resenha para vocês. E também comprei o Busca Vidas da Comic Zone. Eu estou tentando fazer essa coleção da Comic Zone, que é uma editora que tem um catálogo muito interessante. A seleção que eles fazem dos quadrinhos, principalmente o resgate que eles fazem de quadrinhos sul-americanos é muito bom, argentinos principalmente, e tem lançamentos muito curiosos e muito bons e diversos. Então eu estou meio atrasado com a minha coleção aqui da Comic Zone, mas eu estou tentando aos poucos concluí-la. Mas vamos chegar de falar de ostentação aqui de compras e vamos para as resenhas. Hoje eu vou fazer resenha só da coleção clássica Marvel. Eu já fiz resenha das primeiras 5 edições, que são Homem-Aranha 1, Quarteto Fantástico 1, X-Men 1, Vingadores 1, Hulk 1. Agora eu vou fazer de Demolidor 1, Capitão América 1, Homem de Ferro 1 e Thor 1. E aí eu vou fechar todas as primeiras edições. São esses 9 personagens que compõem as 60 edições dessa série, dessa primeira fase dessa série. Que eu acho que vai continuar, né? Porque deve estar fazendo sucesso, eu acho. E lá na Itália, né, a série original já passou das 200 edições, então provavelmente vai continuar. E aí, a partir da próxima vez que eu vier falar de coleção clássica Marvel, eu já vou estar na segunda fase. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Demolidor.
Esse personagem que é super privilegiado, porque ele tem fases magníficas, né? E a gente lembra sempre a partir do Frank Miller, né? Frank Miller, Dave Mazzucchelli, Brian Michael Bendis, Alex Maleev, depois teve Mark Waid, e sempre com bons... Agora tem o Chip Zdarsky, bons escritores e bons desenhistas, né? Mas a gente não lembra que no começo, o Demolidor, só nessa edição aqui, tem 3 grandes desenhistas. O Bill Everett, a gente lembra muito dele do Namor, né? Uma outra coisa bacana, né, a partir dessa edição, é que eles traduziam os textos das revistas, mas não traduziam os títulos, e agora tá tudo traduzido. Olha que bacana, né? Então isso também é uma coisa bacana. Os textos de apoio são legais, né, tal. O Bill Everett, cara, que desenhista bom, né? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha o desenho desse cara, que coisa magnífica, né? Olha essa sequência aqui do treinamento do Murdock, né? E ele que desenhou o primeiro uniforme do Demolidor, né? Que não é apenas por ser amarelo e vermelho. Ele tem só um D também aqui, né? Ele tem só um D. Então era diferente, né? O negócio da bengala, ele criou também, né? Então essa primeira edição aqui é aquela coisa de gangsters, né? Tá aqui Fog Nelson, tá aqui a secretária do Demolidor, a Karen Page, né? Aí na segunda edição tem o Electro, que geralmente a gente lembra como o inimigo do Homem-Aranha, né? Mas ele tá aqui também. E já é o Joey Orlando, que também é outro desenhista magnífico, cara. Joey Orlando. Ele tem essa participação do Coisa aqui, que é hilária, né? Aí tem o Electro. E aí tem aquela coisa que se repete em algumas histórias do Stan Lee. Todo mundo sabe dirigir foguete, né? Todo mundo sabe operar máquinas complexas, né? É muito engraçado isso, né, do Stan Lee. Algumas coisas se repetem. Essa coisa de mandar a pessoa para o espaço, ela ter que voltar, isso se repete muito. Até porque era aeroespacial, né? Tem tudo a ver. E outra coisa também é hipnotismo. Você vê hipnotismo aqui nas HQs, nessas primeiras histórias do Frank Miller, até dizer chega. E o Demolidor consegue voltar para a Terra no foguete. É muito, muito interessante, né? Lembrando, isso aqui eram histórias para crianças e adolescentes, né? Nessa fase que a Marvel começou a ser vista também no ambiente universitário, né? Principalmente por causa das histórias do Homem-Aranha. Mas, assim, os roteiros eram bem infantis. Olha esse desenho, que coisa linda. Né? Olha isso aqui. Então, assim, o Demolidor, ele tem aqui desenhistas muito bons. O Joey Orlando, ele vai ficar aqui até a edição 4, tá? Que tem a história do Homem Púrpura, que é muito legal essa história, do Killgrave aqui, né? Todos os elementos aqui do Homem Púrpura que a gente viu lá na série da Jessica Jones, que foi muito melhor desenvolvido. Olha essa arte aqui, ó, com a sombra do Demolidor. Mas assim, você vai ver que são soluções assim muito simples, né? Por exemplo, tenho esse pano aqui que ele tá uma folha, não é um pano, é uma folha de plástico que ela está modificada com alguma química, não sei o que, mas não se explica qual química que é, né? Mas enfim. E na última edição, cara, quem que tá aqui? O Hollywood. O grande Hollywood, né? Um dos grandes desenhistas das décadas de 40, 50. E desenhou o Demolidor para Marvel aqui. E aí ele fez algumas modificações no uniforme, ó. Ele modificou o cinto, ele fez o duplo D, foi ele que inventou o duplo D, né? Então ele fez algumas modificações do uniforme que ficaram bem bonitas. Uma coisa interessante também que o Stan Lee tinha criado aqui pro Demolidor e que eles abandonaram era uma mochilinha nas costas para ele levar o terno dele, né? Mas aí eles viram que era meio ruim isso aqui, ou será que o desenhista não gostou, né? E aí cancelaram essa coisa da mochilinha aqui numa história quando ela rasga, né? Mas aí nós temos só desenhista fera, né? Essa história aqui com o toureiro aqui é meio estranha, né? Mas os desenhos, cara, o Demolidor é um personagem muito privilegiado. Ele tem muitas fases boas e muitos desenhistas bons e roteiristas também. Agora vamos para o Capitão América. É o retorno do Capitão América para a Marvel aqui, né? Ele tinha retornado nos Vingadores
E aí ele era publicado, não tinha uma revista própria, né? Era uma revista Contos, Tales of Suspense, a partir da edição 59. O Homem de Ferro já era publicado na Tales of Suspense, né? Daqui a pouco eu vou falar do Homem de Ferro. E aí eles fazem essa duplinha por muito tempo. Aliás, eu acho que essa coleção aqui, ela vai só até o volume 3, ela não vai chegar na fase da revista do Capitão América. Ela vai, talvez, nem completar a Tales of Suspense, eu não sei, né? Porque vai longe aqui. A revista do Capitão América, ela começa com o número 100, porque ela continua, né, a numeração do Tales of Suspense. E aí a gente tem nosso grande Jack Kirby, com aquelas suas cenas de ação clássicas, né? As histórias aqui começam na década de 60, com aquela coisa do Steve Rogers saudosista, né? Ai, meu Deus, eu fui congelado, o Bucky morreu, aquela choradeira, né? E ele enfrenta aqui alguns inimigos, só que a partir, se eu não me engano, deixa eu ver qual que é a edição aqui. Não, aqui ainda é o Mandarim. Não, o Mandarim é a história do Homem de Ferro, desculpa, gente, o que eu li aqui em cima. É o motim no pavilhão 10, né? Então tem esse motim aqui, numa cadeia e tal. Mas aí, o que eles começam a fazer? Eles começam a resgatar as histórias da guerra. Então aqui tem a origem do Capitão América, que você vai perceber que é muito parecida com a do filme. Então você percebe aqui que o filme bebeu aqui na fonte, né, das origens. Deu uma modificada, obviamente, para a tela, mas é praticamente a mesma origem, né? Tem esse sargento que fica pegando no pé do Steve Rogers, só que ele meio que se vinga com algumas piadinhas, tal, que não é mais ou menos o que aconteceu com o Tommy Lee Jones, né? Ele meio que se vinga, né, desse sargento aqui, né? Meio vira uma figura cômica, né? Não como o Tommy Lee Jones, na verdade inverte lá, né? O Tommy Lee Jones que tira sarro dele, né? Mas enfim, é bem baseado. E aí eles fazem umas outras histórias aqui, né? E aí aparece o Caveira Vermelha pela primeira vez, né? E aqui nessa época da Marvel, eles não tinham essas coisas de, não vamos mostrar, agora que tá na Disney, né, que eles não mostram suástica e tudo mais. Aqui não, aqui era mostrado sem pudores, né, suásticas, os temas nazistas, embora seja aqueles nazistas caricatos, né, que são pessoas meio bobonas assim, tal, que obedecem ordens, e que são aqueles vilões muito excêntricos e histriônicos, né. Ainda tem isso, mas aparece o Hitler. Então tá aqui o Hitler, daquele jeito bem caricato, né? Sempre quando aparecem essas figuras aqui são caricatas, né? Então aqui eles estão fazendo essa coisa de... Ó, aqui o Hitler de novo, né? Resgatando as histórias da Segunda Guerra, tá? É isso. E aqui, ó, a gente teve aquela história lá do Capitão América da Hydra, e provavelmente foi resgatado disso daqui, ó. O Capitão América, ele é hipnotizado, olha aí o hipnotismo de novo do Stan Lee, e ele fica do lado dos nazistas, e aí termina aqui o Capitão América indo matar um general aqui do exército americano, mas na edição seguinte ele já recobra a memória e tal. Mas é bem o que aconteceu aí, eles deram uma explorada. Geralmente as coisas que acontecem nos quadrinhos, elas são todas cíclicas, né? Elas são principalmente baseadas em coisas do passado mesmo. Então tá tudo aqui nessas origens. O Homem de Ferro, como eu havia dito, que é a 8ª edição dessa série, ele foi publicado na revista Tales of Suspense também a partir da 39. Antes, aqui é o primeiro herói da Marvel nessa revista. E eles traduziram também o título, Contos de Suspense. Estão traduzindo tudo agora, né? E foi o primeiro herói da Marvel. Antes era histórias de monstro, ficção científica e tal. E aí, a origem é muito parecida. Muito, muito, muito. Só que o que acontece? Tem esses vilões caricatos, né? E aqui, principalmente nessa história do Homem de Ferro, né? Tem a coisa do comunismo sendo levada às últimas consequências. Então sempre falam assim, quando fala da Rússia, a Rússia comunista. Quando fala do Exército Vermelho, né? E são vilões muito caricatos, assim, né? Muito... é uma coisa muito tendenciosa, né? Tudo
tudo bem, faz parte, era Guerra Fria, tá? Hoje é meio cansativo de ler isso, embora tenha gente que ache que o comunismo vai acabar com o mundo ainda e não sei o que, né? Essas bobagens, mas aqui tá bem envolvido na história, né? É sempre colocado a todo momento. E aí tem essa coisa do Homem de Ferro ter esse colete aqui que ele tem que ficar carregando na tomada. E tem uma coisa que é tudo transistorizado, né? Na época o transistor era a grande revolução, né? Tinha sido substituído, o transistor substituía a válvula, né? Dos equipamentos eletrônicos, né? Eletroeletrônicos. Antes a válvula era o grande equipamento e depois o transistor. E aí tudo que o Stan Lee fala aqui é o transistor que resolveu, né? Bem simplificando. E aqui o Homem de Ferro, ele troca a armadura de cinza para dourado. Porque as pessoas, ele faz um negócio das pessoas terem medo dessa armadura cinza e tal. E aí ele troca para dourado, já na segunda edição da história. E aí tem isso, tem essas lutas contra cientistas malucos, contra comunistas, tal. Aí tem essa história aqui da Rainha do Mundo Subterrâneo, que é uma história baseada naquela questão da Terra Oca, né? Então essa mulher quer conquistar o mundo. E tem uma coisa que depois virou recorrente nas histórias do Homem de Ferro, que é a viagem no tempo, né? Tem aquela edição número 200 do Homem de Ferro, que ele viaja com o Dr. Destino para Camelot, que é bem legal, né? E aqui ele viaja para o Antigo Egito, encontra a Cleópatra, embora essa Cleópatra seja aquela Cleópatra baseada na Elizabeth Taylor, né? Que não tem nada a ver com a Cleópatra histórica, que não era branca, né? Claro que não. Vivia no Egito, gente. Então, é totalmente baseada nela. Aí tem esse cara aqui, que é um cara que inventa um negócio de gelo aqui e tudo mais. E a última é interessante, porque a última é o Dínamo Escarlate, que é tipo um Homem de Ferro da antiga União Soviética. Parece até o Nikita Khrushchev aqui, que era o premier da União Soviética, né? E é legal porque, tipo assim, o Homem de Ferro, tipo, convence ele a virar pro lado dos Estados Unidos com um discursinho tão piegas aqui no final, né? Mas é coisas da época, né, gente? Então não dá pra você olhar com olhares atuais isso, né? E aqui tem o Stan Lee, ele sempre tá acompanhado do Robert Bernstein, que faz os textos, né? O argumento é do Stan Lee, ele faz todos os textos. E também com arte do Don Heck. O Don Heck é o grande artista do início desse Homem de Ferro. E por último, coleção clássica Marvel, Thor. Que o Thor também não tinha revista própria, tá? Ele era publicado em Journey into Mystery. E aqui tá traduzido, né? Jornada ao Mistério, então a primeira edição. E aqui é o Thor do Jack Kirby, né? Do Stan Lee, do Jack Kirby. Tá? Então ele vai lá na mitologia nórdica, pega alguns elementos. E nessa aqui tem participação do Larry Lieber, que era o irmão do Stan Lee. Tá? O Stan Lee é Stanley Lieber, né, o nome dele, e os diálogos eram feitos pelo irmão dele. E tem uma coisa interessante aqui, deixa eu ver se é nessa edição aqui, nessa edição mesmo, que tem uma história desenhada pelo Joe Sinnott, que ele é sempre arte finalista, né, de vários autores de quadrinhos, né, e aqui ele desenha uma história que tem a participação do Loki. As histórias do Thor também tem muito... eles fazem de invasão alienígena, ó, tem essa invasão alienígena, que esse cara aqui é o Dave Bautista bizarro, né? Quando eu olhei, eu falei, putz, é o Dave Bautista com cabelo, né? É o Drax. E... então esse aqui também é outro desenhista, é o Al Hartley, não é o Jack Kirby, tá? O Jack Kirby desenha as outras histórias aqui, ó. Aqui já tá o Kirby, ó. Então ele introduz o Loki aqui, ainda não se fala muito. Isso aqui é ridículo. Uma outra coisa que tem nessas histórias também é o papel da mulher, né, na década de 60, né? Que não tem, assim, elas são sempre ou secretária, ou ajudante, ou... Aqui é a enfermeira, no caso da Ana, mas ela fica o tempo inteiro com essa coisa, o Thor é lindo, não sei o que, isso meio que dá uma cansada na história. A Karen Page também, fica apaixonada pelo Matt Murdock, né? Aqui também a Pepper Potts apaixonada, então sempre tem isso nas histórias, é meio cansativo, né?
E aqui ela fica, ó, ai, vou limpar o martelo do Thor, vou passar roupa pra ele, vou cortar o cabelo dele, sabe? É uma coisa bem anos 60, assim, o papel feminino nas histórias, as meninas vão ficar chateadas com isso, viu? Porque é muito estranho. Então aqui tem principalmente o Loki, né? E aqui é a mesma coisa que a gente vê no Loki do cinema, né? Não se explica muito o que o Loki faz. É de acordo com o roteiro, ele faz. E o Thor aqui também. Dá uma olhada nesse desenho do Jack Kirby, cara. O cara era muito fera, né? Olha isso. E assim, aquele negócio que eu falei, prisioneiro dos vermelhos. Tem até uma explicação aqui, né? Termo usado no Ocidente quando queria se referir aos militares soviéticos dentro do Exército Vermelho, formado pelos revolucionários bolcheviques em 1918. Né? Então, a ameaça do comunismo aí, né? Que está sempre presente também nessas histórias do Thor. Eu achei estranho isso, né? A história do Thor tem esse negócio de ameaça de comunismo. Mas é coisa da época, né? Isso aqui é 64 e tal. E como eu estava falando dos poderes do Loki, né? Ele faz sumir coisa, ele faz aparecer coisa, ele voa, ele... Sabe? Então, assim, de acordo com... Não se explica muito essa coisa dele, né? Ele é um cara que faz mágica e pronto. E a mágica dele funciona de acordo com o que o roteiro precisa, né? E aí ele põe aqui umas coisas do martelo do Thor, que ele bate uma vez no chão, ele vira o Thor. Bate 2 vezes, ele convoca a tempestade. Ele bate 3 vezes, é o relâmpago. Né? Eles fizeram umas coisas assim, umas regrinhas, né? E aí ele coloca aqui, ó. Criar uma tempestade. Nota, ao bater com o antigo cajado 2 vezes, formam-se ventos, chuva, raios e trovões, os símbolos do poderoso Thor. Né? Então, são histórias interessantes, assim. Tem bastante coisa aqui de comunismo também, né? Dessa coisa da ameaça comunista. Mas tem o Loki como principal inimigo aqui nas primeiras aventuras, tá? Tem essa coisa deles publicarem algumas artes aqui nessa revista do Thor, que eu achei legal. Artes originais do Kirby, ó. A capa original também. Aí tem umas capas aqui de Marvel Tales, que é uma série que republicava as histórias do Thor. E de outros heróis também, tá vendo? Tem Homem-Aranha, tem o Homem-Formiga. Então, tem vários títulos aqui sendo republicados. E sempre nessas edições, em todas elas, tem esses super leitores Marvel, que eles convidam pessoas aqui para escreverem como se fossem aquelas cartinhas das revistas de antigamente, né? E aqui tem o Heitor Piton e o Paulo César Tavares nessa edição. Em todas tem, tá? Então é isso. Essa foi a nossa resenha aí de coleção clássica Marvel. Aqui a gente está com as edições aqui, ó, as últimas que foram lançadas, né? Que é 6, 7, 8 e 9, que acaba a primeira fase, então, dos primeiros volumes de cada herói. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima! A rede de canais Pode Debater tem programas todos os dias. Na segunda temos a gravação do nosso podcast com toda a equipe. Na terça temos o Pod News com Paulo Alexandre Júlio e Pablo Lopes. Na quarta temos o Pode Animar com Paulo Alexandre Júlio. Na quinta temos o Pode Entrevistar com Adilson Terrível. Na sexta temos o Pode Aprofundar com André Cruz. No sábado temos o Pode Debater quadro a quadro com Amálio Damas e Adilson Terrível. E aos domingos temos o Pode Resenhar com leituras da semana e resenhas esporádicas quando tiver algum quadrinho interessante.